Em nome de Jesus, paz seja com todos, amém? Muito bom estarmos aqui. Aliás, tem um canto assim, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Não é bom isso, irmãos? Muito obrigado, Senhor, por essa noite, esse tempo, esta casa de oração. Os irmãos, membros da igreja, as nossas visitantes, obrigado pela presença. Noite festiva de gratidão. Quero chamar aqui à frente a Ruth. Aqui está o Boaz. Ah, não, Boaz não, Josué. Não é Ruth e Boaz, é Ruth e Josué. Minha esposa tem uma gratidão a transmitir. Graça e paz, irmãos. Às vezes os irmãos veem a esposa do pastor quietinha ali, mas eu falo também. E canto também. Irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, e aos irmãos que intercederam em favor da minha filha, Kevin, 31 anos, foi acometida por uma enfermidade muito grave, e o médico a chamou e conversou com ela e disse que precisaria passar por uma cirurgia com urgência. Como Jesus é aquele que cura, eu creio que Ele curou a minha filha. Ela já está em plena atividade, está trabalhando, está feliz. Hoje eu falei com ela, ela disse, mamãe, Deus realizou o milagre da minha vida. E eu tenho que agradecer a este Deus maravilhoso e aos irmãos que têm nos amado e têm estado conosco nas nossas dificuldades. Obrigada, irmãos, em nome de Jesus. Momento de gratidão, agradecemos a Deus pelos 17 anos da nossa congregação, Bálsamo, Igreja Batista em Bálsamo. Ontem estivemos lá, no total, contei por cima, aproximadamente 80 pessoas. Dos que daqui foram, dos visitantes da cidade e os que lá participam e são membros daquela igreja. Foi uma festa espiritual e uma festa com bolo também, né? Teve parabéns e tudo. 17 anos. Agradecemos a Deus por aquela agência de pregação do Evangelho. Vamos ficar em pé, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo 48. Salmo de número 48. Quero destacar os versículos 13 e 14. Salmo 48, versículos 13 e 14. Na palavra de Deus, nesta minha versão, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Amém? Ele será nosso guia até a morte. Querido Deus, pedimos-te neste momento, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, porque nós aqui nesta noite queremos ouvir a Tua voz. Para a Tua glória, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. É sempre um momento especial para mim poder ministrar, trazer a mensagem do Senhor. Falar do seu amor, da sua graça, do seu cuidado, das suas beneficências para com aqueles que o temem, para com aqueles que o professam. Nesta noite temos aqui, se não todos, gostaria que fosse todos, se não todos, quase todos que temem a Deus, professam o seu nome.
Portanto, peço-lhes, em nome de Jesus, estejam aí desejosos de ouvir Deus falar no seu coração. Irmãos, depois de termos passado por um tempo totalmente atípico, o da Covid-19, já vai aí para 5 anos, trouxe para nós a pandemia, teve um alcance global, ou seja, 230 nações foram acometidas, alcançadas por esta enfermidade em todo o planeta Terra, resultando num total de 22 milhões de pessoas contaminadas e num total de 15 milhões de pessoas mortas. Números atualizados. Mesmo porque a Covid continua. Não no mesmo nível, mas continua. Confessamos que ficamos todos sem um rumo certo. E ainda pior, sem saber exatamente como tudo terminaria. Momentos difíceis. Pessoalmente, família, empresas, igrejas. Teve igrejas que fecharam, desapareceram as pessoas. Sociedade, cidades. É só lembrar do lockdown, né? Países, mundo. Nós ficamos realmente diante de uma calamidade como nunca tínhamos visto. Além dessa realidade dantesca, temos o desvio de valores hoje, valores morais, impostos no dia a dia pela ideologia humana, aquilo que os homens sem temor de Deus no coração pensam, acham e querem, ideologia humana. E infelizmente, apoiado por representantes da justiça brasileira, porque muitas leis foram aprovadas fazendo valer essas ideologias que têm por objetivo destruir a família, conhecida como família nuclear, papai, mamãe, filhinho. E hoje tornou-se quase que normal a mídia divulgar essas ideias. Mais do que nunca, irmãos e amigos, precisamos de um rumo certo. Precisamos de um guia. Quando queremos chegar a um determinado endereço ou cidade, normalmente nós usamos o GPS. Esse aparelhinho aqui capta. Coloca-se lá onde necessário para sintonizar com o GPS e trabalha em nosso favor. O tema da mensagem nesta noite, não sei se apareceu ali, Deus é o nosso GPS. Deus é o nosso GPS. GPS é uma sigla. Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global. Existe no espaço 24 satélites distribuídos em 6 planos próximos à órbita do planeta Terra. Estes 24 satélites enviam sinais de rádio para a Terra e o nosso GPS, um pequeno aparelho, recebe os sinais enviados ou transmitidos e os interpreta para nós. De vez em quando falha, tá? Mas o normal é fazer isso, dizendo exatamente onde estamos e para onde queremos ir. GPS.
Global Positioning System. É o sistema de posicionamento global que atende às nações do mundo, atende o planeta Terra. Irmãos, o nosso texto básico de Salmo 48, versículos 13 e 14, nos apresenta o nosso Deus como o nosso GPS, o nosso guia para sempre. Em especial aí no versículo 14, parte final, Ele será nosso guia até a morte. Enquanto estamos neste mundo, precisamos de um guia. Quando estivermos nos céus, não mais, porque já estamos no destino final. Mas enquanto estivermos aqui, Deus, o nosso guia para sempre, ou o nosso GPS. E vamos desenvolver o G como guia, o P como protetor e o S como segurança. Guia, protetor, segurança. O guia, ou também conhecido como Cicerone, é a pessoa que orienta e conduz, levando ao destino desejado. Desde o Antigo Testamento, Deus se apresentou como guia do povo, seu povo, o povo hebreu, a sua nação especial criada por Ele. E Ele se manifestou de várias maneiras para fazer isso acontecer. Todo-poderoso, manifestações poderosas. Ao tirar o povo lá da escravidão do Egito, Deus se manifestou. Durante o dia uma nuvem os acompanhava, fazendo sombra para eles. Durante a noite Deus se manifestava com a coluna de fogo, para eles terem onde ver o que estava acontecendo e perceber a manifestação do poder de Deus. Deus como guia, Ele se manifestou para aquele povo ao longo da sua história em travessia do deserto. Nós temos aqui na palavra de Deus, nesse Salmo 48, versículo 14, mostrando Deus como nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Assim o salmista se manifestou, creu e escreveu. Nós temos outros textos nos Salmos que nos mostram Deus como nosso guia. O profeta Isaías, 800 anos antes de Cristo, ele também se manifestou lá no capítulo 58 de Isaías, versículo 11. A primeira parte, Isaías 58, versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, ou para sempre. E o Senhor te guiará continuamente, suprindo, trazendo o que é necessário, enquanto Ele nos guia. Deus é quem guia na justiça e na verdade, porque Ele é a justiça e a verdade. Logo, fazendo-se justiça, Deus guia na justiça e na verdade. O Salmo de número 5, versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, diz o salmista. Senhor, guia-me na tua justiça. O início deste versículo aí registra esse pedido do salmista no capítulo 5, versículo 8. Nesse livro de Salmos também, o capítulo 25, versículo 5. A palavra de Deus registra assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Jesus veio trazer o complemento dessa
manifestação de Deus como guia para nós. Foi Ele mesmo quem disse, está registrado em João 14, versículo 6, eu sou o caminho. Então Ele vai e está mostrando o caminho. Ele é também, em nossos dias, o nosso guia. O hoje, que representa a nossa realidade, vemos uma necessidade urgente, premente, de se ter este guia. O nosso Deus, conforme o salmista, guia, é o G do GPS, tá? Deus é o nosso nosso guia. Ele, aqui o salmista diz, Ele será nosso guia até a morte. Oxalá que todos aqui reconheçam em Deus o seu guia. Claro, primeiro para chegarmos aos céus, mas também para vivermos aqui, vida cristã, de uma forma que glorifique, que exalte, que engrandeça a Deus e o seu reino maravilhoso. Depois nós precisamos reconhecer em Deus o protetor. Deus, o nosso protetor. Aliás, temos uma... Fica em pé, irmãos. Eu não lembro o nome do irmão que hoje passou por um livramento. Isso. Olha aí, irmãos. Proteção. Eles só estão aqui nesta noite, junto conosco, louvando a Deus, bendizendo, expressando a sua gratidão, porque Deus deu um livramento, Deus deu proteção. Obrigado, irmãos. Senão não estariam aqui. Ver Deus como nosso protetor, ver Deus como nossa segurança. Confie e dependa de Deus, o nosso GPS. Ele sabe o que faz. Um agrimensor, trabalhando no campo, trabalho de campo, cansado das suas atividades, numa tarde quente de verão, normalmente o agrimensor, para evitar picadas de serpentes, ele tem que ir com a bota com certo tamanho no seu cano aqui, ó, para proteger de picadas de víboras. Uma tarde de verão, muito quente, e então ele, um pouco exausto, sentou-se à sombra de uma frondosa nogueira, a aproximadamente 20 metros de altura. Ali sentado começou a pensar. E no pensar, ele olhou para cima, a copa da árvore, muitos metros acima, e ele viu umas frutinhas, nozes. Quem conhece a noz, sabe que é uma frutinha pequena, só que com a casca dura. Lá em cima, lotada de nozes, a nogueira, 20 metros. E ele olhando para cima, ele diz, nossa, como Deus é nécio, como Deus não é sábio. Vejam só, uma árvore desse tamanho, frutinhas tão pequenas. Baixou a cabeça, olhou para frente assim, e viu rasteiramente ramas com abóbora de pescoço gigante. Lá em cima, árvore frondosa, 20 metros de altura, frutinhas pequenas, rasteira no chão, ramas frágeis com abóbora de pescoço, que algumas chegam a pesar de 10 a 15 quilos. E ele então disse o seguinte, olha, se eu fosse Deus, eu inverteria. Árvore grande, frondosa, forte, colocaria a abóbora de pescoço lá em cima. E colocaria na rama frágil, rasteira no chão, as nozes. Para fazer justiça.
De repente começou uma ventania. E no ventar, balançou a copa da nogueira. E no balançar, caíram algumas nozes, frutas pequenas. E uma delas na sua testa. De imediato, cresceu um galo, porque a velocidade aumenta o peso. Deu um galo e criou um hematoma, ficou roxo. Olhou para cima, olhou para baixo e chegou a uma conclusão. Realmente Deus sabe o que faz. Porque se lá em cima tivesse uma abóbora de pescoço, eu estaria morto agora. Deus sabe o que faz, irmãos. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso protetor. Ele é a nossa segurança. Na sua sabedoria, Ele age. E Deus como nosso guia. Se quiser, pode chamá-lo de Cicerone também, não tem problema. É o que conduz e mostra a nós as suas obras maravilhosas. A começar pela salvação em Cristo Jesus. Quem faz turismo sabe perfeitamente que sempre tem os guias. O guia ou Cicerone é aquele que mostra as construções antigas, as artes que estão expostas. É o que mostra os locais de visitação e vai falando o tempo que foi construído, por que foi construído. Normalmente dá essa orientação. E Jesus, Ele mesmo disse, vou repetir, eu sou o caminho, eu sou o guia. Quem quiser pode me seguir. Ele vai na frente. Seguir após Ele significa que Ele vai na frente. Ele, Jesus, é o nosso guia. No Antigo Testamento, Deus era tido como guia do povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Moisés que escreveu, diz, e te lembrarás de todo pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos. Quem guiou o povo no deserto foi Deus, o guia, o nosso G de GPS. Lá no Salmo 139, versículos de 10. Aliás, versículo 10 e versículo 24. Salmo 139, versículo 10 e versículo 24. Ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Viu como Deus é o nosso guia? O nosso G de GPS. No Novo Testamento, Jesus se nos apresenta como nosso guia, junto com o Espírito Santo, que nos mostra o caminho e conduz ao destino pré-determinado por Ele mesmo. E isso está registrado lá em Mateus, capítulo 23, versículos 9 e 10. O escritor registra, ninguém sobre a terra chameis vosso pai, ou padre, tá? A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que estás nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Eu não ouvi um amém. Jesus, tempo atual, o nosso guia, o caminho que nos leva aos céus. Também lá em João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16,
versículo 13, porque eu disse que Jesus e o Espírito Santo são guia, nos mostram o caminho. João 16, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele, o Espírito Santo, vos guiará nessa jornada que nós estamos passando aqui neste mundo. Todo guia possui um mapa, e nesse mapa tem ali as dicas, as orientações, o caminho a seguir. Jesus também tem um mapa perfeito, que é a Bíblia Sagrada, ou Sagradas Escrituras. Portanto, se nós quisermos chegar aos céus de uma forma aqui vivendo que louve, bendiga, exalte, agrade, adore a Deus, nós temos que ter os nossos olhos e os nossos corações voltados para este mapa, a Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras. E Jesus, no seu ministério aqui na terra, em algumas ocasiões, ele citou textos da Bíblia do Antigo Testamento. Está escrito, ele usava esse termo, está escrito, citando textos do Antigo Testamento. Na Bíblia Sagrada, irmãos, temos as palavras de Jesus para nos orientar. Jesus como guia. No Antigo Testamento, o Pai Celestial, Deus, o Criador dos céus e da terra, guia. No Novo Testamento, o tempo que nós estamos vivendo, Jesus e o Espírito Santo, nossos guias. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 4. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 3 a 4. Nós temos o apóstolo Paulo dizendo através do seu escrito aí: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras. Aqui nós temos que ser, irmãos, atentos e concordarmos com as sãs palavras de Jesus. É o seu mapa, a Bíblia Sagrada. Fulano falou, Beltrano, Cicrano também. Pastor, qual a sua opinião? Uma vez um pastor foi indagado por um membro de igreja. Pastor, qual a sua opinião sobre aborto? O pastor ficou quieto. Pastor, qual a sua opinião sobre aborto? O pastor ficou quieto, não respondeu nada. Ô pastor, quero saber a sua opinião. O pastor então disse assim: olha, se você quiser minha opinião, eu não vou lhe dar. Mas se você quiser a opinião da palavra de Deus, eu lhe darei agora. Abriu a Bíblia e o rapaz foi embora. Entenderam os irmãos? A Bíblia Sagrada é um mapa de Jesus que nos mostra o caminho para os céus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Jesus, o nosso guia, tem o seu mapa, a Bíblia Sagrada. E aqui Paulo disse, para nós prestarmos atenção às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus como nosso protetor. O P de GPS. A proteção há de ser oferecida e realizada por alguém, claro, competente para tal. É preciso ser competente para oferecer proteção. Porque a palavra proteção resulta em apoio, socorro, amparo, abrigo.
proteção. O salmista no capítulo 59, Salmo 59, versículo 16, registrou o seguinte: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da tribulação. Deus, nosso protetor. G de guia, P de protetor. Deus não só protege os seus remidos, os salvos, os que creem, os que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, único e suficiente, viu? Sem precisar ficar correndo atrás de outras coisas miraculosas. Jesus, aqueles que assim reconhecem, têm a proteção do Senhor. E além disso, o nosso Deus protege a sua própria glória, para ela não ser ultrajada, vilipendiada, desprezada. Porque quando ele se manifestou, é o texto áureo, irmãos, da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos de cor e salteado, que é João 3,16. Quando Jesus veio a este mundo, ele manifestou a sua glória. Jesus é a glória de Deus, manifesta a nós, seres humanos. Ele, Deus, protege a sua glória, ou protegeu a sua glória enquanto esteve aqui na terra, Jesus, antes da ressurreição. A palavra de Deus também registra isso daí em Isaías, capítulo 4, versículo 5. Ele não só protege os seus filhos, ele não só protege os remidos, os salvos, os que o têm como seu guia e protetor, mas Deus também protege a sua glória. Isaías 4, verso 5. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião, e sobre as suas assembleias, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Enquanto Jesus aqui na terra, lembram que em momentos Jesus era pressionado, queriam prendê-lo, queriam já antecipar a sua morte. Teve um episódio, está no evangelho que Lucas escreveu, que a multidão enfurecida, porque Jesus pregava a verdade e ia contra o sistema religioso dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, que começaram a pressionar Jesus e foram empurrando, pressionando a multidão, querendo, até que chegou um ponto que ele chegou no precipício. A ideia daqueles não tementes a Deus, que não tinha Jesus como seu protetor, era jogá-lo precipício abaixo. Ele se arrebentar lá embaixo, mas ele não veio para morrer no precipício, ele veio para morrer na cruz. Quando aconteceu aquilo, está registrado em Lucas, o Evangelho, que ele não podia mais se afastar, então Deus, pelos seus anjos, abriu a multidão, como abriu o mar vermelho, e Jesus passou no meio dessa multidão. A glória de Deus, Jesus Cristo, também protegida, não só os seus servos, mas também a glória de Deus. O protetor é aquele que toma a defesa de alguém. Eu já tive oportunidade de defender pessoas. Não é bem assim, você está equivocado. Você está fazendo um julgamento sem conhecimento de causa. Não sei se alguns dos irmãos aqui teve essa oportunidade de defender pessoas que injustamente estavam sendo condenadas. E o nosso Deus, Ele é o nosso protetor, é aquele que trabalha em defesa de alguém e o resguarda e abriga em seu seio
para que o inimigo não nos alcance. Porque se nós ficarmos assim, ao léu, à mercê, sem proteção, sem um protetor, o inimigo vem e nos abocanha. Não é isso que está escrito na 1 Pedro? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uau! É assim. Mas nós não estamos jogados ao vento. Nós estamos protegidos, porque Deus é o nosso GPS, é o nosso guia, é o nosso protetor. O salmista, no capítulo 41, Salmo 41, versículo 2, diz: o Senhor o protege, Ele preserva. O Senhor me protege e me preserva. Irmãos, eu já fui salvo da morte por 2 anjos. Num episódio em São Paulo, na década de 70. Quando eu estava, após o almoço, naquela época viajava muito o centro de São Paulo e bairros e grande São Paulo. Andava muito, tinha um calo e tenho até hoje um calo no meu pé. O pé estava, doendo muito. Após o almoço no restaurante, fui para a praça, numa praça, Frei Gaspar, sentei debaixo de uma árvore, tirei o sapato para aliviar a dor do calo, e comecei a orar e a meditar ao nosso Deus, porque eu carregava uma pastinha 007. Era a bola da vez. A garotada aí não vai saber o que é isso. Os mais jovens. De repente começou uma ventania. Eu achei que é tão normal, chuva de verão, em São Paulo, em pleno verão. Continuei ali sentado, tranquilo, debaixo de uma sombra. Mas de repente olhei novamente, o vento aumentou e as pessoas começaram a correr, como que querendo se refugiar. Mas eu ainda não caiu a ficha em mim. Eu estava tão centrado naquele momento, irmãos, que eu continuei sentado debaixo da árvore. De repente eu escutei o vento aumentar, as folhas caírem, e uma força invisível levantou os meus 2 braços e abaixou. Ainda não havia percebido que Deus estava querendo dar o livramento, a proteção para mim. Novamente ali, ventania, começou a cair uns pingos de água, de chuva, de verão, aqueles pingos grossos, gelado. E novamente meus braços se levantaram, porque eu estava nessa posição, sentado debaixo da árvore, com um Novo Testamento na mão. De repente meus braços se levantaram novamente. E ao acontecer isso, eu fui levantado do chão. Fiquei em pé. Ao ficar em pé, eu coloquei os sapatos, saí, andei uns 5 passos, 10 no máximo. De repente eu escutei um estralo, uma faísca, um raio, caiu debaixo daquela, ou naquela árvore, naquela galha onde eu estava sentado, irmãos. E de repente aquele galho com aquelas pontas, frespas, cravou no chão. Quando eu olhei para trás e vi aquele episódio, eu confesso aos irmãos, eu saí pulando igual cabrito. Glória a Deus, aleluia! Porque eu percebi que Deus havia me protegido. Por que eu digo que foram 2 anjos? Porque Deus tem fartura de anjo, tá? Um de um lado, outro do outro. Primeira vez. Segunda vez, me tirou do chão, coloquei os sapatos, caminhei alguns passos, veio a faísca, o raio, decepou aquela galha que cravou no chão exatamente onde eu estaria sentado, caso ali permanecesse.
Deus como nosso protetor, o P de GPS. Irmãos, é muito importante que você reconheça em Deus o seu protetor. E finalizando, Deus, o nosso S de segurança. Ele é a nossa segurança. Segurança é sinônimo de certeza, de confiança, de afirmação, de firmeza. E Deus, na sua justiça justa, nos garante segurança. A começar, irmãos, pela nossa salvação, pela nossa regeneração. Em Cristo, nascidos de novo. Libertos neste mundo e deste mundo, porque agora nós pertencemos ao reino de Deus, pela graça do Senhor. Começa aí, segurança. Isaías capítulo 32, versículo 17, fala sobre esta segurança. Isaías 32, versículo 17. E o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Deus como nossa segurança. A palavra de Deus nos garante isso. Deus que é a nossa segurança, nos firma e nos ampara para não permitir que tropecemos. Eu sei que alguns têm aquela musiquinha assim, ó. Oi, como é que é? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa. Antigamente tinha essa musiquinha, né? No entanto, Deus como nossa segurança, irmãos, olha só. O salmista, no capítulo 73, versículo 23, apareceu? Salmo 73, acho que não vai aparecer ali, irmãos. Tu me seguras pela minha mão direita. Ali está, sustentaste pela minha mão direita. Tu me seguras pela minha mão direita. Tem aquela música que eu sei que muitos gostam de cantar. Segura na mão direita. Olha só aqui, irmãos, estão prestando atenção no Salmo? Segura, tu me seguras pela minha mão direita. Quando houve aquela tempestade no mar, os pescadores no barco quase vindo a pique, eles quase pensando, vamos morrer todos afogados. Jesus vem andando sobre as águas. Eles pensaram, é um fantasma. Mas Jesus se aproximando, disse, não, tenha calma, sou eu, o vosso mestre. Pedro então disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus falou, vem. Isso está nos evangelhos, tá? Pedro tirou o pé do barco, pisou na água, deu alguns passos, de repente, ele afunda. Jesus, de imediato, falou assim, Pedro, segura na minha mão. Não. Jesus estendeu a mão e o pegou. Irmão, não somos nós que seguramos na mão dele. Quem somos nós? Qual é a nossa fortaleza? Nós somos zero à esquerda, irmãos. O Todo-Poderoso é Deus. Ele me sustenta. Ele me pega pela mão direita. Lá em Judas, o livro de Judas, um pouquinho antes do Apocalipse, no versículo 24, diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Não é o tropeça aqui, oi, cai acolá.
Ele tem poder e tem interesse que nós não tropecemos. Está escrito ali, irmãos? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Vamos ficar com a palavra de Deus, irmãos? Amém? Ora, se Deus é o nosso protetor, Ele é a nossa segurança, Ele garante isso. Ele cuida de nós, Ele nos direciona, Ele mostra o caminho, Ele é o nosso seguro. O amado do Senhor habitará seguro com Ele, diz lá em Deuteronômio 33, versículo 12. O amado do Senhor habitará seguro com Ele, todo dia o cobrirá e morará entre o seu seio, ou entre os seus ombros. Ele faz como o pai e como a mãe, traz o filho ao seu peito. E Deus sempre trata pessoalmente, individualmente. Deus não trata coletivamente neste assunto. Cada um é cada um. Ele dá o amparo, Ele dá a proteção, Ele dá o livramento, Ele dá a segurança. O que confia no Senhor tem segurança, está seguro. É o que diz lá em Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25. Mas o que confia no Senhor, não sei se vai aparecer aí, habitará seguro. Mas o que confia no Senhor, habitará seguro. Nesta minha tradução, mas o que confia no Senhor está seguro. Deus é o nosso guia, G. Deus é o nosso protetor, P. Deus é o nosso S, segurança, nosso GPS. Além de providenciar tudo isso, ainda nos orienta como chegar nos céus e como viver aqui nessa terra de forma a ser luz do mundo e sal da terra. Irmãos, nós cremos piamente que a nossa orientação espiritual, física e material, porque para administrar uma empresa precisa ter sabedoria, além de inteligência, tá? Nós temos aqui na igreja alguns empresários. Para você trabalhar numa empresa, além de inteligência, precisa ter sabedoria. Porque tem uns chefes que perseguem os subordinados. Para você trabalhar e estudar, para você estudar numa escola, numa faculdade, além da inteligência, precisa ter sabedoria. Porque não vai faltar aquele que vai sugestionar você a falar e a fazer coisas indevidas. Então, o que confia no Senhor está seguro. Deus é fiel, Ele é capaz, Ele é nosso guia, Ele tem um mapa original e não falsificado. Não devemos nos apoiar em nós mesmos, mas no Senhor, o nosso Deus, o nosso GPS. A palavra de Deus nos garante isso. Irmãos, finalizando, conheço uma pessoa, já de certa idade, que sofre de hipoglicemia, hipotiroidismo, refluxo estomacal, esofagia crônica nível 2, que vai até 3, tendinite, bursite no ombro, artropia cervical, colesterol alto, intolerância à lactose, um câncer de próstata há 13 anos e agora já enfrentando uma metástase. Isso significa que o câncer está se espalhando pelo seu organismo e esta é uma metástase nos ossos.
Já passou por 2 cirurgias sobre este tema, 36 sessões de radioterapia, passando por hormonioterapia já há alguns anos, e na atualidade fazendo parte de um programa Centro Integrado de Pesquisas para receber 2 novas drogas visando minorar ou resolver. Milagre de Deus resolve o problema de câncer, né? Humanamente falando, até hoje não tem cura, mas tem pesquisas, já fazendo parte dessa pesquisa. No entanto, mesmo assim, essa pessoa que eu conheço está firme, confiante e descansando no Senhor, crendo que Ele é o seu GPS, o seu guia, o seu protetor, a sua segurança, e reconhecendo que Deus sabe o que faz. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Orou 3 vezes: Senhor, tira de mim essa enfermidade, esse espinho na carne. Os estudiosos sempre concluíram que foi um problema de saúde, visão. Ele estava ficando cego. Não sei se glaucoma, miopia, não sei. E ele orou 3 vezes: Senhor, passa de mim esse espinho, essa prova. Deus respondeu na 3ª vez: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é possível sim, mesmo assim, estar firme, estar confiante e descansando no Senhor, tendo-o como seu guia, como seu protetor, como a sua segurança. Paulo cria que Deus é o seu tudo, conforme ele escreveu lá em Colossenses 3, Cristo é tudo e em todos. O apóstolo Paulo também, tipo ele, tá? Porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Em quem você tem crido? Deus é o seu guia? Deus é o seu protetor? Deus é a sua segurança? Ele é o seu GPS? Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Irmãos, quando nós temos Deus como nosso guia, vamos ouvir como Marta, não essa, a Marta da Maria, irmão de Lázaro, ouviu de Jesus. Não te hei dito, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? Crer que Deus é o seu guia, crer que Deus é o seu protetor, crer que Deus é a sua segurança. Inclusive, irmãos e amigos, para participarmos aqui da ceia do Senhor, participarmos de forma digna, Ele nos guia como procedermos no nosso dia a dia, como luz do mundo e sal da terra, para glorificá-lo, para engrandecê-lo, para alegrar o seu coração. É importante que cada um de nós tenhamos em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho amado, e no Espírito Santo, o nosso GPS, guia, proteção e segurança. Espero que seja o seu caso pela fé. Você já está em Cristo, Cristo está em você, então você tem a fé para tê-lo como seu GPS. Feche os seus olhos, por favor. Agradeça a Deus e ao mesmo tempo diga: Senhor, eu o tenho como meu GPS. Senhor, Tu és o meu guia. Senhor, Tu és o meu protetor.
Senhor, Tu és a minha segurança. Eu te bendigo e te louvo em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Os irmãos que vão me ajudar aqui na ministração da ceia já podem vir, por favor.